Fala pessoal, aqui novamente, quero comentar aqui um pouquinho sobre o Fulham, o mais novo time da Premier League, vai jogar a Premier League na próxima temporada 2021, né, o jogo da final dos playoffs que terminou na prorrogação, 2 gols do Joe Bryan, né, foi o personagem aí completamente inesperado nessa final, um golaço de falta e depois um outro golaço também, uma jogada bem trabalhada de infiltração por dentro, depois do pivô do Mitrovic, jogada que foi começar inclusive com a inversão lá do campo de defesa para a ponta esquerda do Ivan Cavaleiro, né. Enfim, os 2 gols foram bem bonitos e o Joe Bryan acabou sendo o personagem desse jogo. Fulham está novamente na primeira divisão inglesa, né? Bateu e voltou em 18-19 com um investimento absurdo. O Joe Bryan foi um desses investimentos, né? Já tinha jogado bastante bola no Bristol, né? No Bristol City, principalmente na temporada anterior. Então fazia todo sentido um time que estava subindo para a Premier League contratar um jogador desse perfil. E, inclusive, ele na temporada 18-19 foi um dos destaques da equipe, né? Por, assim, um dos poucos destaques individuais da equipe, né? O Mitrovic, talvez a gente possa citar também, no máximo esses dois, foi um time muito fraco mesmo, né? Em nenhum momento chegou próximo do nível esperado, não ser na reta final, justamente com Scott Parker, né? Que é o técnico que conseguiu trazer de novo as glórias ao Fulham, agora voltando à Premier League, né? Então, assim, antes de começar o assunto, já se inscreve no canal, dá o like para você ajudar aí na divulgação do vídeo, o vídeo ficar mais em alta aí pelo YouTube. Compartilhe com seus amigos, enfim, alguém que gosta de futebol internacional, especificamente futebol inglês. Clica no sininho para você ser notificado, né, quando eu colocar vídeo aqui no canal. Siga o Twitter do canal, @PLMundo, PL e o M de mundo maiúsculos, vai ficar aí na descrição o link. E siga também a página parceira do canal, Premier League mais 18, nas redes sociais, Instagram e Facebook. Tá? Os links vão ficar na descrição e qualquer outro link relacionado ao vídeo também vai estar na descrição, tá? Então vamos lá. O Fulham caiu na temporada 18-19, jogando um futebol bem ruim. A reta final foi bem interessante com o Scott Parker, né? Com aquele estilo de jogo de troca de passes, né? Um time que vai tentar mais propor jogo, digamos assim, né? Aquela frase de uma forma geral. O time que vai tentar propor jogo, né? E o Fulham, inclusive, termina em alta temporada, assim, se é que dá pra falar isso, em alta em termos de nível de jogo, né? Aí, né, chega para a segunda divisão, obviamente é um time com mais investimento, naturalmente poderia fazer alguns investimentos melhores do que a grande maioria dos times da segunda divisão, inclusive que, por exemplo, Huddersfield, até outro time que caiu, né, caiu Fulham, Huddersfield e Cardiff, né, Cardiff e Huddersfield naturalmente tem investimento menor que o Fulham, então o Fulham ainda conseguiria, talvez time por time, no primeiro momento da temporada o Fulham tinha o melhor time da Premier League, né, se a gente for pegar peças individualmente falando. Então contratou o Ivan Cavaleiro por empréstimo do Overhampton, um jogador que não conseguiu se firmar exatamente na Premier League, apesar de ter sido importante em alguns momentos, em alguns jogos pontuais quando vinha do banco na equipe do Espírito Santo, não conseguiu se firmar, então foi contratado pelo Fulham por empréstimo. Harry Arter também, que na temporada anterior tinha jogado pelo Cardiff, né, jogando do Bournemouth, jogou no Fulham nessa temporada, né? Os primeiros jogos da temporada dele foram bons na primeira metade, depois acabou perdendo espaço, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Quem mais? O Mitrovic, que era um jogador de primeira divisão, né, era contratado no Newcastle, não conseguiu se firmar no Newcastle, consegue o acesso com o Fulham na temporada 17-18, na segunda metade da temporada, né, ele chega no meio, já viu, se não me engano, ele virou artilheiro da equipe, e um dos artilheiros da Championship, né, não um artilheiro, mas um dos que mais marcaram, né. Que mais de jogadores interessantes? O Joe Bryan, por exemplo, já é um ótimo jogador em termos de segunda divisão. O Michael Hector, contratado, um jogador que veio jogando segunda divisão inglesa, fez ótima temporada, foi assim, até rendeu mais do que esperado. Quem mais? Que a gente pode pegar? Tom Carney também, já é um jogador de bom nível, né? Não exatamente de maior nível da Premier League, mas de nível de Premier League. Enfim, o Bobby Reid foi pro Fulham também nessa temporada passada jogou no Cardiff, era jogador do Bristol, até um jogador bem interessante das divisões mais baixas da Inglaterra, né? Também foi contratado pro Fulham. Então tem alguns jogadores interessantes, né? Já tinha naturalmente jogadores melhores do que a grande maioria, e na minha opinião era o melhor elenco se a gente pensa no momento inicial ali da segunda divisão, né? E assim, a temporada do Fulham, né, teve que ganhar por conta dos playoffs, né? Inclusive chegou em quarto, não foi nem terceiro, não. O terceiro foi o Brentford, depois dessa arrancada absurda que o time teve aí nessa reta final pós-pandemia com o Thomas Frank, né? Mas em diversos momentos o Fulham apresentou um futebol muito interessante. Como eu falei pra vocês, eu não acompanhei exatamente como eu gostaria de ter acompanhado a segunda divisão inglesa nessa temporada. Eu queria ter acompanhado muito mais, infelizmente não consegui. Eu devo ter assistido uns 10 ou 12 jogos do Fulham no máximo, né? E espalhados, né, durante a temporada. E assim, é um time que em diversos momentos... Isso é muito normal, né, na Championship. É difícil manter um nível bom de atuações
todos os jogos, é muito complicado. Até porque é um campeonato muito longo, é um campeonato que exige muito fisicamente, os jogos são muito acavalados, né? É jogo final de semana, meio de semana o tempo todo, ele junta com Copa da Liga, Copa da Inglaterra, é uma confusão o calendário da Championship, tá? Até porque tem mais equipes também, então ainda por cima já teria mais jogos naturalmente. Então já seria naturalmente um calendário mais pesado. Então geralmente é muito difícil você ver equipes que conseguem manter um ritmo, um nível regular o campeonato inteiro. E também é um campeonato assim, muito aleatório em alguns momentos, né? Tem uns times que crescem num determinado período e depois caem, vão brigar contra o rebaixamento. Ou o Brentford, por exemplo, que começou o campeonato aí meio de tabela, até um pouco abaixo da metade da tabela e na reta final chegou em terceiro, né? Era um dos favoritos a subir pelos playoffs. Então é um campeonato nesse estilo. E o Fulham, assim, não foi nem um pouco diferente disso, né? Talvez o que chamasse atenção de fato fosse ser um time interessante na questão da troca de passes. Apesar de não necessariamente conseguir o tempo todo ser um time decisivo ou intenso, né? E olhando que nos jogos que eu vi, pelo menos mais na primeira metade da temporada, a importância do Mitrovic de conseguir manter a bola numa área mais perigosa do campo, digamos assim, né? E a partir disso as jogadas conseguiram ser construídas. O Nock Haer, né? Outro jogador que eu esqueci de falar, que já era um jogador de nível de Premier League também, mas não foi exatamente um grande jogador. Na segunda divisão do Brighton foi um dos principais jogadores, na época, na temporada do acesso, em 16, 17. Do Brighton. Era outro jogador que foi muito importante na campanha também, né? Meio aberto, tem um pouco mais de qualidade, né? De recurso com a bola no pé, se a gente pensa em segunda divisão. Mas enfim, geralmente tinha muito no Mitrovic a capacidade de conseguir manter a bola numa faixa perigosa, né? O time tinha em alguns momentos algumas dificuldades de acelerar as jogadas, mas com o Mitrovic, que é um jogador, talvez seja o jogador de melhor nível da equipe, né? Ganhando bola pelo alto, mantendo a bola naquela faixa perigosa, às vezes até conseguindo voltar para fazer um pivô e a partir disso acelerar as jogadas com um passe rápido, né? Ou segurando a bola e permitindo a ultrapassagem de alguns jogadores de mais velocidade pelos lados. E dessa forma o time conseguia em alguns momentos ser bastante perigoso. Mas não foi sempre, não foi regular isso, né? Não foi constante, digamos assim. Mas chegou agora na final dos playoffs, ganhou. Foi até um jogo bem igual, na minha opinião. O primeiro tempo, talvez o Fulham, em termos de estratégia, tenha sido um pouco melhor, apesar de não ter conseguido agredir. Chances claras de gol até o final do jogo, antes da prorrogação, foram só duas, né? Que foi a chance do Bob Rich, que ele finaliza dentro da área depois de uma jogada de velocidade pelo lado direito com o Kebano. Kebano foi outro que cresceu, esqueci de falar, na segunda metade da temporada principalmente, né? Hoje até jogou pelo lado direito com a entrada do Camará, que tinha entrado muito bem nos últimos minutos contra o Cardiff, né? E, enfim, o outro lance perigoso da partida foi o lance do Brentford também, que foi um lance meio aleatório. Aleatório não, mas não foi exatamente um lance muito trabalhado, nem nada do tipo. Foi um lance de finalização do Watkins, né? Do Ollie Watkins, uma bola que veio um pouco mais de trás, o passe chega entre os zagueiros, o Ollie Watkins recebe e acaba finalizando até bem, o Rodak Palma, mas foi no meio do gol, né? Então foi um jogo que não foi exatamente de muitas chances, mas não pareciam ser equipes muito preocupadas não, principalmente o Fulham. O Fulham tentou jogar o tempo todo, né? Até no segundo tempo o jogo já ficou um pouco mais equilibrado, um pouco mais aberto também, né? Até o Brentford cresce. Eu acho que cresce principalmente também com a entrada do Emiliano Marcondes, depois da saída saiu o Imbeumu, né? Foi um dos destaques do time nessa reta final também, fazendo vários gols, né? É o terceiro artilheiro da equipe. E no momento em que entra o Emiliano Marcondes, né? Que é o jogador mais de meio campo, o time passa a ter 4 jogadores com capacidade de ter a posse de bola. E aí o Brentford começa a trocar um número de passes um pouco maior, né? E equilibra a partida no segundo tempo. Aí depois são feitas umas alterações, entram jogadores que eu vou ser bem sincero, não conheço exatamente muitas características, tá? Até o Fulham faz as alterações, né? Entra o Cavaleiro, aí entra o Mitrovic já na reta final e foi decisivo, né? Ele que deu o passe pro Joe Bryan fazer o gol que liquidou, digamos assim, a fatura. Até depois teve o gol no final do Brentford, né? Mas enfim, já era muito no final mesmo, no último minuto, não adiantou de nada, praticamente. Não adiantou de nada, o time perdeu. Mas o Mitrovic, assim, a entrada dele foi boa porque mostrou como ele é um jogador de alto nível. Como ele conseguiu incomodar aquela dupla de zaga, né, do Brentford, né, Pinot e Pontus Jansson, que fizeram uma boa segunda metade da temporada também, dos bons zagueiros, né, até o Pinot vindo de uma realidade um pouco diferente, um jogador de níveis mais baixos, e Jansson até fez boa temporada no passado no Leeds, né, até acabou saindo, não entendi muito porquê, era um bom zagueiro, né, e enfim, o trabalho que o Mitrovic deu para eles dois, assim, foi algo impressionante, como o Mitrovic conseguiu causar pelo menos um desconforto para a defesa, um desconforto muito, muito grande, digamos assim, né, e o lance do segundo gol sai dele. É ele que faz o pivô pro Joe Bryan no momento da infiltração do lateral. O Joe Bryan acabou sendo foi o personagem, né, completamente inesperado. Mas enfim, Fulham está na Premier League. Esse foi só um vídeo de falar um pouquinho, né? Eu não quis comentar muito sobre questão de jogo, de jogadores em si, né?
Outro jogador importante que eu esqueci de mencionar nessa temporada, Harrison Reed, estava quase esquecendo. Inclusive fiz um tweet falando sobre ele hoje, né, da base do Southampton. Fez ótima temporada, né, tomou o lugar do Harry Arthur e jogou muito bem. Foi um dos principais jogadores da equipe. Né, o cara do primeiro passe, muita facilidade de distribuição e também questão de desarmes. Né, é muito combativo, é muito preciso para desarmar os jogadores. Né, apesar de ele ser baixinho, pequenininho, é um cara bem combativo no meio de campo. E fez, na minha opinião, foi um dos principais jogadores da equipe, tranquilamente. Ele, ao lado do Mitrovic, também foram, talvez tenham sido os mais importantes em setores diferentes. Mas enfim, esqueci de comentar, não poderia deixar de comentar do Harrison Reed, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, é só um vídeo aqui para conversar um pouquinho aí sobre o acesso do Fulham, tá? É isso, espero que tenham gostado.